Meus amigos, o Campeonato Carioca, apesar desse respiro que a gente acabou dando com os jogos desse final de semana, afinal de contas, os jogos foram positivos, os resultados foram positivos. Se você, de repente, não viu os resultados, eu normalmente gravo um vídeo ali, mas ontem tava ali no excesso de trabalho, enfim, acabei não conseguindo trazer um vídeo hoje um pouquinho mais cedo, mas eu te atualizo aqui. Tivemos bons resultados nesse final de semana. O Fluminense se beneficiou da derrota do Botafogo com um time misto lá contra o Madureira em Cariacica, a partida pavorosa do Botafogo. O goleiro do Madureira até salvou algumas vezes, mas 2-0, enfim, uma derrota que ninguém esperava ali diretamente. E o empate do Volta Redonda com o Nova Iguaçu não foi das melhores coisas pra gente, mas o empate do Maricá com o Bangu foi sim, porque tirou a possibilidade do Maricá de se classificar na nossa frente só ganhando os dois pequenos. Agora, pro Maricá ficar na nossa frente no Campeonato Carioca, além de ter que vencer a Portuguesa nessa próxima semana, ainda vai ter que vencer o Flamengo no Maracanã, ou seja, cria-se uma dificuldade ainda maior pro Maricá. O ponto que eu vou trazer aqui nesse vídeo nem é diretamente sobre tabela, mas eu acho que é importante te atualizar para você saber que, apesar de ter facilitado um pouquinho mais a situação da classificação no Campeonato Carioca, que eu inclusive vou colocar aí na tela a tabela, né, lá no site da Flash Score, apesar de ter facilitado um pouquinho a situação de tabela do Campeonato Carioca, a gente ainda tem uma chance considerável de ser eliminado, né? A tabela tá aí na tela, ainda falta a realização do Vasco e Sampaio Corrêa hoje à noite, do Flamengo e Botafogo na quarta-feira, e se você considerar o cenário positivo pra gente agora, é mirar no Botafogo. Se o Vasco hoje tropeçar no Sampaio Corrêa com um empate, é o melhor dos mundos. Caso o Vasco ganhe, faça a sua parte, o Vasco vai a 16 e tem 2 clássicos ainda. O Botafogo fica com 12, tendo 2 clássicos ainda e um jogo um pouco mais tranquilo também contra o Boa Vista. O Fluminense, chegando a 17 pontos, vai ter que torcer contra o Madureira, vai ter que torcer contra o Maricá, pega o Flamengo, né, tem seu serviço facilitado. O Sampaio Corrêa também enfim, tem muito time na nossa frente, a gente tá em 9º, mas tá tudo muito embolado, vocês verem aqui pelos pontos. Então o Fluminense tem a obrigação de fazer 17 pontos. Esse é o ponto, tá? É fazer 17 pontos, ganhar os 2 pequenos e ver no que é que vai dar. Mas o cenário melhorou um pouquinho, porque agora, por exemplo, se o Botafogo perder pro Flamengo, perder os 2 clássicos, o Fluminense ultrapassa o Botafogo, né, o que é algo positivo. Gabriel, o Nova Iguaçu também tá na nossa frente. O Nova Iguaçu não preocupa, porque como ele empatou com Volta Redonda, a gente joga contra eles. Se a gente ganhar o Nova Iguaçu, a gente já vai a 14, eles vão ficar com 13, faltando uma rodada, eles não chegam mais na gente na última rodada. Então, Nova Iguaçu não preocupa, Maricá também não preocupa. Quem que preocupa então, Gabriel? Se nos clássicos entre Flamengo, Vasco e Botafogo, eles trocarem muitos pontos. Então, o Flamengo ganhar do Vasco, o Vasco ganhar do Botafogo, por exemplo. Isso daí pra gente seria positivo. Agora, se o Flamengo ganhar do Vasco, o Vasco ganhar do Botafogo, o Botafogo ganhar do Flamengo, aí já começa a ficar mais chata a tabela. Mas a gente vai fazendo cálculos com calma. Só que o ponto desse vídeo aqui não é necessariamente sobre a classificação atual da tabela, mas sobre o que a classificação ou não no Campeonato Carioca interfere dentro do planejamento do Fluminense. Porque, assim, passados os clássicos, caso a gente faça o serviço básico e óbvio do Campeonato Carioca, que é de ganhar os pequenos que faltam, o Fluminense terminaria esse Campeonato Carioca com uma campanha de 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Sendo que essas 2 derrotas, uma delas foi num clássico e a outra foi ainda com o time sub-20, que a gente estava jogando no início do ano. Tô analisando aqui os números friamente, ok? Os 5 empates incomodam. Um deles foi num clássico contra o Flamengo, um empate considerado positivo. Mas os outros 4 empates, 2 foram com o time sub-20, mas 2 foram com o time principal. E são os grandes causadores da gente agora não estar, por exemplo, bota mais 4 pontinhos na nossa conta e a gente era vice-líder. Era só não ter empatado com Boa Vista e Madureira. E as vitórias, a gente não sabe como vão ser as vitórias contra o Bangu e Nova Iguaçu nesse caso aqui, porque elas nem aconteceram ainda. Mas tem uma vitória boa num clássico contra o Vasco e uma vitória que, vá lá, convincente contra a Portuguesa, fazendo 3 gols, mas assim,
A Portuguesa tomou 20 no Campeonato Carioca até agora em 9 jogos, né? Então, exatamente, não dá pra gente dizer que fazer gol na Portuguesa é um super mérito. Inclusive, todas as defesas do Campeonato Carioca têm menos de 10 gols, à exceção da Portuguesa, que tem 20, e do Bangu, que tem 14, e a gente não jogou contra o Bangu ainda. Inclusive, é até uma coisa curiosa, a artilharia do Campeonato Carioca ainda tem um artilheiro com 9 rodadas, um artilheiro com 5 gols, que é o Pablo Verratti. O Wallace do Flamengo tem 4, junto com o Germancano do Fluminense, e o Zé Vitor do Boa Vista são os vice-artilheiros. Ou seja, a artilharia está completamente em aberto ainda, porque é um Campeonato Carioca com poucos gols. O Flamengo fez muito, a Portuguesa tomou muito. De resto, não tem muita desassociação. E aí é onde a gente entra no primeiro ponto. Caso o Fluminense não se classifique para semifinais do Campeonato Carioca, mesmo vencendo esses 2 jogos, qual vai ser a nossa postura? O que de dano fica pra gente? O primeiro dano que eu acho que fica, olhando até agora, é o desempenho do time. O time teve 3 rodadas com o Sub-20 que a gente pode jogar no lixo, não serve pro resto da temporada, serve apenas para revelar jogadores, e a gente viu um Wallace Davi que ainda não se mostrou pronto para estar já direto na equipe principal, um Isaac que ainda tem alguma dificuldade de jogar na posição onde se esperava que ele jogasse, e a falta do Paulo Henrique Ganso acentuou isso, e o Riquelme Felipe que tá pronto para jogar no time principal, mas que obviamente vai oscilar porque é um moleque. Mas no time do Mano Menezes, óbvio, você jogar quarta e domingo direto, em partidas com sol escaldante às vezes, como foi lá contra o Madureira, como foi contra o Flamengo. Isso vai, e sendo estreia na temporada, isso vai dar uma travada no time. Só que a gente acabou vendo nesse ano boa parte de problemas que a gente já via no ano passado. O time tem dificuldade de criação. O time é muito dependente de contra-ataques e muito dependente de cruzamentos. Gabriel, ano passado você questionava que o Fluminense não contra-atacava. Sim, mas aí eu não precisava tirar a criação do time para poder começar a contra-atacar. A gente viu contra o Flamengo um time que não conseguiu criar uma jogada de gol. Teve um passe, na verdade, que o Germancano chutou para fora lá de perna esquerda, foi o máximo que a gente chegou perto de criar. Mas um time que se defendeu muito bem. Óbvio, enfrentou um time do Flamengo também que não criou muita jogada de gol, né? O Flamengo tem de jogada criada efetivamente, são 2, um chute de esquerda para fora no segundo tempo, que a bola passa muito perto, até escanteio, e outra, que aí sim foi uma bola na esquerda, o Ayrton Lucas cruzou, o Everton Cebolinha cabeceou e o Fábio fez uma defesaça. Então assim, a gente soube se defender muito bem. Quando a gente fala do time do Fluminense, a gente escala a defesa, aí começa a falar, não, o Guga defende muito bem. O Fuentes deixa um pouquinho de espaço, mas a gente joga com 2 volantes que viraram praticamente 3 com o John Arias. Na hora de escalar os nossos atacantes, a gente destaca que o Canóbio marca bem o Wesley. A gente destaca que o Riquelme Felipe... O nosso olhar está sempre na marcação e na recomposição. Então, eu acho que o maior dano da não classificação no Campeonato Carioca, pensando dentro de campo, é o quanto vai ficar exposto o fato do Fluminense ter a dificuldade de criação. Paulo Henrique Ganso, daqui a cerca de 10, 12 dias, vai fazer um outro exame. Pode ser que volte para o Campeonato Brasileiro. E aí entra um ponto positivo ali só, tá? Porque tem os pontos negativos, mas entra um ponto positivo. O Fluminense vai ter tempo pra caramba se for eliminado no Campeonato Carioca. Gabriel, você quer ser eliminado no Campeonato Carioca? Nem a pau, Juvenal. Não é... Uma expressão de velho agora, né? Não é esse o objetivo, eu tô só destacando um microponto positivo. Por quê? O calendário basicão da FERJ ali, da CBF e tal, é assim, tá? Tem alguns outros modelos, tá? Que pode acabar acontecendo, mas o basicão é meio que assim. O Fluminense foi eliminado, a Série A 11 acaba aqui. Que é a 11ª rodada do Campeonato Carioca da Série A. O Fluminense seria eliminado ali na teoria... Aliás, não é esse aqui não. É esse daqui, exatamente. Esse daqui é a tabela atual. Série A 11 é no dia 23 de fevereiro. Se o Fluminense for eliminado, essa data aqui de 1º de março, sábado e tal, ela seria uma data de Taça Rio. O Fluminense ficaria basicamente do dia 23 de fevereiro até o dia 30 de março, que é quando começa o Campeonato Brasileiro, né, logo após os estaduais, até o dia 30 de março, 1 mês e 7 dias, quase 40 dias, sem ter jogo, mas tendo jogo. Ué, exatamente, teria apenas a Taça Rio,
que é uma competição de um nível um pouco mais baixo, um nível de exigência um pouco mais baixo, um nível de preocupação um pouco mais baixo, que está mais perto, em alguns casos, depois eu vou dizer por que a gente não pode tratar 100% assim, tá? Como um jogo treino do que de um jogo profissional. Isso faria com que o Fluminense tivesse um bom tempo para treinar, um bom tempo para poder criar formas, evoluir o time, coisa que o Mano Menezes não teve até agora, tá? Um longo tempo. Ah, Gabriel, mas ele teve data FIFA do ano passado. Data FIFA é pequeno, gente. Data FIFA é uma semana de treino, basicamente. E lembrando que durante uma das datas FIFAs, o Fluminense teve jogo com o Atlético Paranaense e era tudo trocar pneu com o carro andando, porque o Fluminense estava na rabeira do campeonato. Ah, Gabriel, mas ele teve a pré-temporada. A pré-temporada foi pequena, gente. O Fluminense estreou no dia 8, no Campeonato Carioca, né? Se reapresentou no dia 8 o time profissional. E... 1, 2, 3. Na quarta rodada, no dia 22, ali também já estava tendo que jogar. A preparação foi pequena também. Então, teria esse tempo pro Mano Menezes. Ele vai ser demitido? Acho que não. Então, acho que esse tempo fica para ele mesmo. Só que tem um ponto aí que é o dano histórico. O Fluminense nunca foi eliminado na primeira fase desde que o Campeonato Carioca mudou de regulamento. O Fluminense vem fazendo campanhas, mesmo quando é a trancos e barrancos, vem fazendo campanhas boas no Campeonato Carioca no cenário geral. E por que eu digo isso? Se você pegar as últimas campanhas, o Fluminense esteve em todas as semifinais do Campeonato Carioca desde 2000... tive que dar o pause aqui e buscar. Desde 2007, gente. Desde 2007, o Fluminense não ficava fora de uma fase com times pequenos. Basicamente, em 2011 chegou a ser eliminado por Boa Vista na semifinal da Guanabara, se eu não me engano. Da Guanabara, mas já era na semifinal. Em 2007, o Fluminense não se classificou para nenhuma das semifinais. Foi um campeonato pífio ali do Fluminense, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Mas de lá pra cá, o Fluminense sempre esteve até 2011, se eu não me engano, 2010, até 2012, de 2012 até 2024, o Fluminense sempre esteve jogando pelo menos uma final. Passava pra final da Taça Guanabara, pra final da Taça Rio, jogava semifinal de um Carioca, sempre esteve. E ser eliminado nessa fase é tirar tirar um histórico de quase 20 anos. Então fica essa questão histórica, tá? De uma das piores campanhas nos últimos 20 anos. E a CBF fez uma manobra com as federações estaduais, porque são as federações estaduais que mantêm o Edinaldo Rodrigues no poder, para valorizar os campeonatos estaduais. E eles fizeram o quê? Tornaram o campeonato melhor? Não, criaram uma regra para que os times se importem com o estadual. Como que funciona essa regra? É o seguinte, a Copa do Brasil antigamente classificava, porque eu vejo muita gente falando sobre isso, a vaga da Copa do Brasil, e muita gente não entendeu o que aconteceu. Antigamente, a Copa do Brasil sempre classificou pelos campeonatos estaduais. Então, por exemplo, a Copa do Brasil sempre classificava lá, do Rio de Janeiro, classifica tem 6 vagas. A FERJ tem direito a 6 vagas. Como que a FERJ distribui? Dá uma para a Copa Rio, que é uma Copa disputada só entre os times pequenos para dar calendário no meio do ano, e dá 5 para os 5 melhores classificados no Campeonato Carioca. Campeão, vice, terceiro, quarto, quinto. Hoje em dia, essas vagas são distribuídas para o campeão e para o vice, para os outros 2 semifinalistas do Carioca e para o campeão da Taça Rio. Você pode terminar em 8º, mas se ganhar a Taça Rio, você vai. Então, a Copa do Brasil tem 5 vagas pelo Campeonato Carioca e 1 pela Copa Rio. Vamos esquecer da Copa Rio porque a gente não joga. Antigamente, o que se tinha na Copa do Brasil? Tinha um negócio chamado vaga por ranking. Então, o que acontecia na Copa do Brasil 2022? Abri aqui para poder ver genericamente. Na Bahia, deixa eu ver aqui um que seja mais lógico. No Campeonato Paulista, o Santos não foi bem, não terminou entre os principais colocados do Campeonato Paulista. O Santos não classificou para a Libertadores, porque quem vai para a Libertadores tem vaga garantida na Copa do Brasil. O Santos ficaria fora da Copa do Brasil de 2022, aconteceu isso tudo no Paulistão de 21. Só que a CBF separava 10 vagas para os 10 times que não se classificaram para a Copa do Brasil
mas estavam bem posicionados no ranking da CBF. Era uma forma dela garantir que o Santos, mesmo indo mal no Campeonato Paulista, não indo para Libertadores, estaria na Copa do Brasil de 2022. Que o Goiás, mesmo indo mal no Campeonato Goiano e não indo para Libertadores, estaria na Copa do Brasil de 22. O Vitória, a mesma coisa. O Coritiba, a mesma coisa. A Ponte Preta, a mesma coisa. O Paraná, o Guarani, o Criciúma. E ainda entraram o Brasil de Pelotas e Oeste. E aí o que isso poderia fazer? O Fluminense está lá em cima no ranking da CBF. Ele poderia simplesmente virar e falar bem assim, olha, eu vou cagar pro Carioca, não vou jogar, não tenho por que jogar, vou ignorar, vou só não ser rebaixado aqui para não ficar muito feio, e vou cagar, porque minha vaga na Copa do Brasil tá certa, porque se classificam 10 times pelo ranking, e o Fluminense é ranking 7, ele sabe que ele já tá na Copa do Brasil do ano seguinte. O que o Edinaldo fez? Ele mudou essa regra. Não classifica mais ninguém via ranking. Acabou vaga via ranking, ele distribuiu essas vagas para os estaduais. Por aí. E aí agora, se você... Primeiro, você não vai para a Libertadores do ano seguinte. E você não tá entre os melhores do seu campeonato estadual, você não joga a Copa do Brasil. Isso aconteceu com o Santos, inclusive no ano passado. No ano retrasado, o Santos foi muito mal no Campeonato Paulista. Não conseguiu classificação para a Libertadores, pelo contrário, foi rebaixado e não jogou a Copa do Brasil 2024. O Corinthians ia acontecer a mesma coisa. O Corinthians foi muito mal no Paulista 24, mas conseguiu uma vaga para a Libertadores 25 e por isso joga a Copa do Brasil de 25. O campeonato estadual tem ali as suas 5 vagas, ou seja, se o Fluminense ficar de fora da semifinal, ele precisa ganhar a Taça Rio? Não necessariamente. Explico por quê. Se o Fluminense ficar de fora e, por exemplo, for vice-campeão da Taça Rio, ele fica em 6º no Carioca, não tem vaga, né? Mais ou menos. Por quê? Caso o Flamengo, que joga Libertadores todo ano, se classifique para Libertadores no final do ano, ele não utiliza a vaga do Campeonato Carioca. Ele fica com a vaga da Libertadores. Então o Campeonato Carioca dá 5 vagas a partir do segundo. Vamos dizer que o Flamengo fosse campeão, né? Então vai segundo, terceiro, quarto, campeão e vice da Taça Rio. No ano passado, por exemplo... O campeão da Taça Rio foi o Botafogo. O vice-campeão da Taça Rio foi o Boa Vista. Que, como o Botafogo e o Flamengo conseguiram vaga para Libertadores, o Boa Vista se classificou para a Copa do Brasil. A Portuguesa foi 7ª colocada no Campeonato Carioca. Foi o terceiro ali na linhagem da Taça Rio. Também conseguiu vaga via Taça Rio. Então, assim, ter uma boa campanha já faz boa parte do trabalho. Então, a gente indo pra Taça Rio, a gente vai precisar ganhar? Cara, precisa pra não passar uma vergonha maior ainda, né? Mas pode ser utilizado pra teste. Então, os danos, alguns são reversíveis. O fato de não jogar as semifinais dá um tempo de descanso ao time? Dá. Mas é muito ruim com a questão de imagem. Eu quero ser campeão, eu não quero ver o Flamengo sendo o maior campeão do Rio de Janeiro. Ah, Gabriel, mas o Carioca não vale de nada hoje em dia. Gente, vale, é o Fluminense em campo, tá valendo. Óbvio que eu sei que eu não vou destruir a minha temporada inteira pra conseguir ganhar o Campeonato Carioca. Não é esse o ponto. Eu nunca endossei isso, inclusive. Acho que o Campeonato Carioca tem boa parte dele, tem problemas, inclusive, que pode ferrar o ano inteiro. Agora, eu também não vou vir pra cá falar que eu não tô me importando. Óbvio que eu tô me importando. Óbvio que eu quero que o Fluminense classifique, jogue semifinais e seja campeão. Que é esse o objetivo. Mas dá pra entender um pouco dos danos que o clube pode ter não jogando as finais do Campeonato Carioca. O Brasileirão começa mais cedo dessa vez. Talvez isso dê um gás a mais e fisicamente o time esteja um pouco mais, né, interessante ali. Na Taça Rio, você pode utilizar, por exemplo, os jogadores principais só no jogo no Maracanã, porque é ida e volta. Hoje, por exemplo, o Fluminense não estaria na Taça Rio, porque esse detalhe aí, tá? O Fluminense estaria em 9º. Nem a Taça Rio jogaria. E aí estaria praticamente fora da Copa do Brasil do ano que vem, tá? Porque aí a chance seria Flamengo, Vasco e Botafogo irem pra Libertadores. 1, 2, 3, 4, 5. A gente não iria, tá? Ficando em 9º, ficando de fora da Taça Rio, a gente não joga a Copa do Brasil, a não ser que a gente vá pra Libertadores no ano que vem. Só pra deixar claro. Mas hoje, por exemplo, talvez o Fluminense pegasse um Sampaio Correia. Pô, no jogo lá no Lorival Gomes, né, no estádio Sampaio Correia, manda o time reserva, manda o Freitas jogar, manda a galera que não vem jogando direito, o Vitor Hugo, etc. E no jogo do Maracanã bota o principal. Você tem ali como manter o condicionamento físico e tendo tempo pra treinar. Mas é muito ruim, tá? A gente tem que buscar a classificação e mais do que isso, tem que buscar evolução. O time não evoluiu tanto, ainda na mão do Mano Menezes como poderia evoluir. Tamo junto, tá? Até a próxima. Valeu.